Pessoal, o Maurício hoje vai colocar duas perguntas que ele tem interesse em discutir e também ouviu alguns colegas com dúvidas similares, e aí nós começamos a discussão sobre isso. Então vai lá, Maurício, contigo. Olá pessoal, boa tarde a todos. Vamos dar início aqui às questões de hoje. A primeira é: em que aspecto o mapeamento dos dados de treinamento para novos espaços beneficia o aprendizado de um determinado modelo? Essa é a questão que muitas vezes eu me pego conversando com alguns colegas meus da área e a gente vai trazer para você aqui. Eu achei a pergunta bem interessante, Maurício. Eu tô pensando aqui, num jeito simples de explicar. Eu vou rabiscar aqui e depois dá até para você acompanhar no vídeo final, né? Suponha que eu tenho um espaço, e isso aqui é um exemplo muito clássico, né? Eu costumo usar bastante em aula, onde eu tenha dois atributos, um atributo A1 aqui, um atributo A2, e onde as cores são as classes. E aí eu tenho ao centro uma certa classe, por exemplo, positiva, e ao redor, como se fosse um círculo, os exemplos de classe negativa, né? Repare que se eu tentar abordar esse espaço com alguma técnica de classificação, suponha que eu vá abordar com Multilayer Perceptron, por exemplo, eu precisaria criar um conjunto de hiperplanos separadores nesse espaço que fosse suficiente para recortar esse espaço. Se eu colocar então 4 neurônios na camada escondida, eu conseguiria fazer esses recortes no meu espaço e gerar como saída a classe positiva e negativa. Só que eu tenho uma solução, existe uma solução muito mais simples para isso, né? Eu poderia fazer o seguinte: se esses dados aqui estiverem centralizados no zero, se aqui eu tiver na posição 0, 0, 0 em termos do atributo 1 e 0 em termos do atributo 2, veja que centralizar isso é simples, né? Eu poderia subtrair a média desse conjunto de dados e eu centralizo trazendo para o zero. O que eu poderia fazer em seguinte? Aplicar um kernel. Se eu aplicar um kernel polinomial de ordem 2, por exemplo, eu teria um espaço como esse daqui, um espaço tridimensional, onde eu teria os exemplos positivos próximos ao zero e os exemplos negativos eles estariam distantes aqui, nessa terceira dimensão que foi adicionada. Repare que nesse caso, com apenas um hiperplano separador linear, nesse caso deveria ser um hiperplano bidimensional, né? Ele de certa forma seria já capaz de recortar esse espaço e separar o que é de uma classe positiva de uma classe negativa, ao invés de eu ter, por exemplo, 4 hiperplanos. Isso aqui é muito clássico em SVM, né? SVM ela utiliza muito de kernels, né? O do emprego de kernels ou kernel, né? Para fazer esse tipo de reconstrução. Esse é o exemplo, acho que mais clássico que eu poderia dar, Maurício. Não sei se você queria trazer algo mais à discussão. Tranquilo. Com relação ao mapeamento para espaços de dimensão maior, é porque os dados estejam dispostos de forma no espaço de tal maneira que possam ser traçados hiperplanos separadores entre eles, né? Aí, nesse aspecto, eu gostaria de saber se SVM é realmente o método que tem esse viés, ou se tem algum outro modelo de aprendizado que também trabalha com essa ideia de você buscar por espaços que adequam melhor a distribuição dos dados. Alguns modelos de redes neurais fazem isso também, não? Se eu não me engano. Os modelos de base radiais não têm esse mesmo princípio? As arquiteturas de base radial? Veja, Maurício, não tenho limitação em utilizar uma técnica ou outra. Eu poderia utilizar qualquer técnica, qualquer algoritmo de classificação, por exemplo, num cenário como esse. Não precisa ser Support Vector Machine. Eu posso usar, por exemplo, faço essa conversão de espaço que eu exemplifiquei no caderno e uso, por exemplo, o Multilayer Perceptron depois. Qual a vantagem? A vantagem é que daí com um hiperplano eu separaria o espaço. Mas suponha que eu tenho um problema mais complexo, que ainda assim eu precise de mais hiperplanos. Tudo bem.
Mas qual é a vantagem de qualquer forma que eu tenho? É que eu saio de um espaço inicial, a gente costuma chamar de espaço de dados, né, o data spaces, esse espaço inicial. E ali eu preciso de muitos hiperplanos. Eu vou para um espaço de maior dimensionalidade, onde eu preciso de menos hiperplanos, ou de um, ou de poucos, né? Qual a vantagem disso? A vantagem eventual, inclusive dá para a gente calcular, é que eu consigo ter um limitante superior de aprendizado, segundo a teoria do aprendizado estatístico, que é mais forte. Então eu tenho garantias mais fortes de convergência para um classificador mais adequado para o meu problema. Então quanto menos hiperplanos eu uso, maior é essa garantia. Então, veja, eu não estou limitado a usar SVM. Eu poderia usar o emprego de um kernel para em seguida usar qualquer método. Poderia ser árvores, qualquer tipo de árvore de decisão, poderia ser multilayer perceptron, poderia ser qualquer outra técnica. Por que é tão complexa a tarefa de se projetar um kernel no contexto de Support Vector Machines? Essa de formalismo teórico rigoroso do modelo ou na compreensão e modelagem dos dados? Olha, projetar um kernel é sempre um problema de fato, né? Não é algo simples. Porque você, de fato, tem que ter uma noção de como os exemplos das classes, digamos que eu tenha só duas classes, como que eles estão organizados no espaço. Então eu preciso, de alguma forma, ter um conhecimento sobre essa organização dos pontos de diferentes classes que eu tenho no espaço chamado de data space, né, que é o meu espaço original. A partir desse momento, eu consigo pensar em que kernel seria interessante aplicar para separar essas classes. Eu vou chamar só de duas, tá? Positivo e negativo. Poderia ter mais, não teria problema nenhum. Ou seja, a necessidade principal é estudar o espaço. Então eu preciso ter algum conhecimento sobre o meu espaço origem. Tem muitas pessoas que rodam às cegas, né? A pessoa vem e roda vários algoritmos, vários kernels, distintos, para tentar separar melhor o espaço. Ainda assim é possível encontrar bons kernels dessa forma. Imagina que você tem, por exemplo, um espaço em que os dados de uma classe estão, como eu mostrei até no exemplo anterior, mais ao centro e da outra classe ao redor, né? Eu sei que então um kernel polinomial ordem 2 ele é bom para esse tipo de cenário, para fazer essa separação que eu estou anotando aqui. Se eu tiver cenários mais complexos, onde o centro desse azul aqui eu não posso, de repente, trazer para o 0, 0, como eu comentei até no exemplo anterior, mas isso aqui está posicionado muito distante do 0, 0 do meu espaço. Um kernel gaussiano, né, ele é capaz, então, com uma função radial, de separar o que está ao centro, criando uma gaussiana, e o que está para fora ele vai considerar como algo diferente. Se eu tiver um caso mais complicado, como se fossem duas bananas assim, ó, no meu espaço, que tem uma de uma classe e outra de outra, eu sei que, por exemplo, eu vou precisar de um kernel de maior ordem de complexidade e ele precisa ser um kernel não homogêneo. O que significa ser não homogêneo é que ele traz as dimensões anteriores para o espaço. Só vou dar um exemplo simples. O que significa pensar num kernel assim? Olha, se eu tiver um vetor x e um vetor y, o kernel é sempre visto como um produto interno entre dois vetores, né? Suponha que eu tenho o vetor x composto por dois valores escalares, só para ficar mais fácil, y composto por outros dois valores escalares também. O que um kernel polinomial, por exemplo, de ordem 2 faz? Polinomial de ordem 2 homogêneo, ele faz simplesmente isso daqui, ó. Então ele vai ter um produto interno entre esse vetor x1 e x2 com o vetor y1 e y2. E aí eu vou ter algo assim, ó, eu vou ter um x1 produto por y1 mais x2 produto por y2. Tudo isso elevado ao quadrado. Repara que isso vai terminar para mim em algo assim, ó, um x1 ao quadrado y ao quadrado mais duas vezes x1, y1, x2, y2 mais x2 ao quadrado, y2 ao quadrado. Esse é o resultado final que eu tenho. Que tipo de espaço que foi formado aqui nesse caso? Olha,
é como se no meu vetor x, produto interno por o vetor y, eu tivesse um x diferente, que eu vou pôr um ponto aqui em cima para dizer que são outros vetores após a transformação de espaço. Qual será esse espaço? Se vocês perceberem, é como se eu fizesse o produto interno entre dois vetores assim, ó, onde o primeiro seria x1 ao quadrado e esse aqui y ao quadrado, a primeira dimensão de cada vetor. A segunda poderia ser uma raiz de 2x1, x1, x2, por raiz de 2, y1, y2. Repara que a hora que eu fizer o produto desses dois termos, eu terei esse termo aqui, que de fato é o que eu desejar, eu preciso obter como resultado. E meu terceiro termo seria um x2 ao quadrado e y2 ao quadrado. Olha o que esse kernel polinomial de ordem 2 fez para mim no espaço. Ele está analisando um atributo ao quadrado, um produto entre dois atributos e outro atributo ao quadrado. É como se ele estivesse fazendo uma correlação do atributo com ele mesmo, uma correlação do atributo com o outro atributo, do x1 com o x2, e uma correlação do atributo x2 com ele mesmo. Qual que é a ideia por trás disso? É de alguma forma eu quero separar melhor esse espaço. Projetar um kernel implica então em conhecer o espaço, se eu tenho espaços mais difíceis ou mais fáceis de fazer a separação. Tem muitas pessoas que fazem abordagens mais simples para isso. E veja, não é que está errado, simplesmente seria uma forma de abordar o problema. Por exemplo, suponha que eu venha e teste um kernel polinomial de ordem 1, que seria o linear. Depois eu testo um polinomial de ordem 1, de ordem 2, homogêneo. Depois um polinomial de ordem 2 não homogêneo, onde eu tenho aqui um número real lambda, que eu estou definindo aqui. Polinomial ordem 2 não homogêneo. Isso aqui vai aumentar, vai mudar a dimensão do meu espaço. Se vocês abrirem, vocês vão perceber que eu vou ter mais eixos no meu espaço. E eu vou trazer os eixos de dimensão, os eixos originais do meu espaço, x1, x2, y, y2 para o espaço. E posso aumentar essas ordens aqui. Ó. Isso daqui pode ser uma ordem P qualquer. Repara, só com polinomial já sou capaz de fazer muita coisa, já sou capaz de abrir muito espaço e testar várias coisas. Então, se eu pegar um conjunto de dados que eu desconheço e testar para um conjunto de kernels onde eu vario essa ordem, e seto, pode setar um lambda desse fixo, inclusive, valendo 1, só para fazer um primeiro teste, pessoal. Inclusive, tem um pacote que chama E1071 no R, para quem quiser testar, que ele tem uma função de tune, acho que é tune.svm, que ela tuna o SVM numa faixa de valores que a gente define para a ordem do kernel e tudo mais, e aí ele permite que a gente faça um estudo do espaço e entenda qual é a complexidade daquele espaço. Se eu terminar no espaço onde eu preciso de uma ordem de polinômio muito alta e preciso da não homogeneidade, é porque cada vez mais meu espaço é mais complexo. Eu preciso de um espaço cada vez mais difícil de trabalhar. Eu diria que o mais fácil no primeiro momento é testar com esse tuning várias possibilidades e verificar qual o tipo de espaço que é um pouco mais adequado para o seu problema. Essa é a forma mais leiga, digamos, de abordar o problema. Qual seria uma forma menos leiga? Seria eu realizar projeções do espaço e perceber se ali eu tenho gotas, por exemplo, algo ao centro, circundado por alguma outra informação. Aí eu sei que eu tenho um tipo de kernel. Se eu tiver algo parecido com duas meias circunferências, tal como duas bananas que eu desenhei antes, né? Eu tenho um espaço de maior complexidade, aí eu preciso de um kernel de maior ordem, né? Um polinômio de maior ordem, por aí vai. Repara que não tem como não estudar o espaço, eu tenho que estudar o espaço antes. Isso é um problema, de fato, não é fácil. Se você procurar... Oi? Muita álgebra linear, né? Muita álgebra linear. Sem álgebra linear não dá para entender esse espaço. De fato, aí você cai num outro problema, né? Como é que eu projeto um kernel? Eu não preciso nem lembrar que existe produto interno. Se eu estudar um pouco sobre matriz de Gram, né? As matrizes de Gram são condições assim necessárias, né, para que eu projete um kernel. Eu preciso ter um kernel que respeite propriedades de pelo menos ser positivo semidefinido, né? Para que eu tenha a validade de solução, por exemplo, para Support Vector Machines e mesmo para outras técnicas. E aí eu tenho a garantia de que há solução para o problema de otimização usando essa matriz. Essa matriz representa para mim as correlações que eu tenho entre todos os pontos no espaço, todos os vetores que eu tenho no espaço. Isso aqui eu vou acabar comentando depois
quando falar um pouco sobre teoria do aprendizado estatístico. Agradecimento ao pessoal que mandou perguntas para o dia de hoje, mesmo caso talvez não tenham sido respondidas nessa ocasião, ficarão para os próximos vídeos, com certeza. Então, eu mando um agradecimento aí para o Jean Trindade, para o Fernando Ital e para o Rafael Sanches. Valeu, galera, pela cooperação aí e vamos aguardar os próximos vídeos aí. Ok? Beleza, Maurício. Obrigado, né, mais uma vez pelo convite aí. Não, eu que te agradeço por participar, trazer as perguntas que o pessoal tem enviado e tudo mais. Então, acho que agora teremos uma outra sessão de perguntas e respostas para a semana que vem. Pessoal, um abraço, obrigado aí pelo interesse, se inscreva no canal e podem enviar perguntas também como comentário dos vídeos e tudo mais. Valeu, um abraço.